Olá a todos, está tudo bem? Estão bons? Uh! Muito incrível. Consigo ver toda a gente, como sabem, como tenho holofotes apontados à minha cara, mas já passámos por aí. Uma sala muito composta e temas muito interessantes que temos estado a ouvir. Nós vamos falar em várias línguas aqui. O Pablo habla castelhano. Eu vou falar um bocadinho em português e depois pensei falar em inglês com o Pablo e o Pablo responde-me em castelhano para não fazer aquela figura que vocês fazem quando vão a Torremolinos. E quem vai? E a Maria João ainda tem mais uma língua, a língua gestual portuguesa, que vai traduzir, vai interpretar, aliás, em mais 3. Incrível! 4 línguas. Mas se calhar depois vou tentar falar um pouco em castelhano, como os portugueses lo hacen. Mas agora vou começar, antes de passar à conversa com o Pablo, fazer um bocadinho uma introdução. Estou aqui, não bebo há 24 horas, o meu nome é Og Vanderdim. Não, estou aqui, tenho sido convidado para muitas conversas destas, não só por causa dos livros que escrevo, mas sobretudo, e o tema é saúde mental, porque mais ou menos há coisa de 2 anos, talvez 3, não sei já dizer ao certo, dei uma longuíssima entrevista para um projeto do Observador e da FLAD, Fundação Luso-Americana, chamado Labirinto, em que contei a minha experiência de como bipolar disorder, perturbação bipolar. Foi uma entrevista longa e que teve uma repercussão gigante. Provavelmente muitas pessoas aqui viram ou sabem do que eu estou a falar. E ao longo destes 2 ou 3 anos, as mensagens nunca pararam. Foram milhares de mensagens no início, de todo o género, desde pessoas que quase fizeram um diagnóstico ao verem aquela reportagem, muitas mães, muitos pais, muitas pessoas amigas à volta de quem achavam ou sabiam de pessoas que eram de facto bipolares, e foi avassalador e ainda hoje, estes anos depois, é raro o dia que passa, não há alguém que me pede um conselho, um nome de um técnico, livros que podem ler sobre o assunto. Depois a saúde mental, claro, eu tive que parar por aí, porque nos dias seguintes fui convidado para ir a todos os programas da manhã, todos os programas da tarde, alguns programas, fazer alguns filmes pornográficos, inclusive sobre a bipolaridade. Por acaso deve ficar bem fixe. Eu acho que já há uma categoria bipolaridade nos filmes pornográficos. Não há? Deve ver. Procurem agora. Vou-me calar um bocadinho e vocês nos telefones procuram. E depois, aqui como falamos também do humor, não quero gastar muito tempo, como falamos também do humor, uma das minhas personagens, que eu faço desenhos também, uma das minhas personagens que se tornou mais conhecida e mais amada é uma personagem chamada Juliana Saavedra, que é uma psicanalista, que eu penso que talvez conheçam melhor, que deixa os pacientes péssimos. Estão aqui pessoas importantíssimas. Não dá de dizer merda aqui, não é? E tem uma vertente que sei que é muito partilhada por psicólogos e psiquiatras e outros técnicos de saúde mental e também na ótica do utilizador, quem frequenta psicólogos, terapeutas, etc. E essa é uma forma de desconstruir um bocadinho esse universo, apesar da personagem não ser não apeteça muito ir ao Ivanda de Juliana Saavedra, um bocadinho desconstruir os mitos e, sobretudo, o estigma à volta da saúde mental. Felizmente, falamos hoje muito mais, porque afetou também muito mais pessoas durante a pandemia, falamos muito mais, e os livros, que é disso que falamos aqui, esta panóplia de temas que tenho vindo a ouvir, desde a economia, as experiências de vida, a crimes, o marido que matou a amante. Aqui falamos especialmente de saúde mental. E à boleia disso, o Pablo Coca is a psychologist by formation. E ha escrito 2 libros de dibujos también. Háblanos un rato de tu experiencia como psicólogo y como autor. Prego. Muchas gracias. Sei italiano. Pues buenas tardes, es un placer estar aquí. Y bueno, mi proyecto se llama Oxymorons, soy psicólogo y bueno, pues para hablar de mi proyecto tengo que hablar un poquito de mí porque al final la creatividad sale de uno mismo
Y tengo que hablar también de mi hermana, porque el proyecto pues nació a través de los dos, en el sentido de que ella cuando nació, pues nació con una enfermedad rara que se llama el síndrome 22q11.2, ¿no? Es un síndrome genético bastante frecuente, pero muy desconocido, que básicamente pues, los recién nacidos y las personas que lo padecen pueden tener hasta 240 patologías diferentes. Entonces, claro, ella es 3 años más pequeña que yo y yo empecé a crecer en un entorno un tanto diferente a lo que es lo habitual, ¿no? En cuanto a visitas a hospitales, en cuanto a operaciones, en cuanto a terapias. Y después le diagnosticaron autismo y en la adolescencia le diagnosticaron de esquizofrenia, ¿no? Fue todo como muy paulatino. Claro, yo como ese adolescente que estaba creciendo en ese ambiente no sabía cómo conectar con mi hermana, porque además mi hermana es no verbal, o sea, no tiene lenguaje. Y no podía conectar con las palabras. Y me costó mucho entenderla. Porque claro, si no había comunicación, si no había palabra, ¿cómo juegas? ¿Cómo te relacionas? Yo era un niño. Y fue empezando a encontrar ese vehículo para comunicarme con ella y fue a través del arte, ¿no? El arte sí nos permitía compartir momentos más allá de las palabras, tanto porque a ella le encantaba bailar, le encanta el reggaetón, toda la música de reggaetón le encanta, yo me he pasado horas bailando reggaetón con ella, ¿no? Y bueno, pues era nuestra forma de vincularnos. Y también pues le encanta la acuarela, le encanta dibujar y eso lo aproveché y para conectar con ella. Claro, ¿qué pasó? Que en cuarentena pues su salud mental desbordó bastante. Ella tuvo el diagnóstico de esquizofrenia en el 2018 y en el 2020 pues su sintomatología aumentó muchísimo. Y en cuarentena yo ya no sabía qué más hacer y entonces fue ahí cuando a través del lenguaje visual de las viñetas pude volver a conectar con ella. Y ahí nació el proyecto son este tipo de viñetas muy simples, en blanco y negro, ¿no? Donde este es Oxy, que es el personaje principal, y luego aquí está Morons, que es el otro. Oxymoron. Oxymorons. ¿Vieron? Y a través de ellos pues construyó una narrativa de la cotidianidad. O sea, el proyecto nació en redes sociales y empezó a tener bastante popularidad hasta que se convirtió esa historia, ¿no? En el libro que es Esas cosas que nos pesan. Que tienes dos ahora. Sí, el otro se llama Durante la tormenta y es sobre acompañar en la salud mental, ¿no? Como más allá de psicólogo, como hermano que acompaña la salud mental, porque las familias están muy abandonadas, porque hay mucho sufrimiento detrás, porque faltan recursos y porque realmente siempre se pone en el centro a la persona que está pasándolo mal, pero también se necesita de Los ese padres, los entorno amigos. que entienda, que comprenda y que sepan cómo hacerlo, ¿no? Porque muchas veces la buena fe no sirve. Entonces, el arte es una herramienta muy potente, ¿no? para conectar con la gente. Y otra cosa que haces es, vas a escuelas a hablar con jóvenes. Sí, porque este libro, el primero, el de Esas cosas que nos pesan, se publicó desde una visión de, bueno, a ver qué pasa, y fueron los profesores, ¿no? Al ver este libro como una herramienta, cómo lo fueron llevando a la aula y empezaron a trabajar la salud mental a nivel, pues, en tutoría, ¿no? O en las clases. ¿Por qué? Porque luego cuando yo asisto a algún evento con profesores o voy allí a la propia aula a hablarle a los chavales sobre el libro, sobre la salud mental, me cuentan lo que están viviendo, ¿no? Del drama en cuanto a protocolos de suicidio abierto, en cuanto a ataques de ansiedad y en cuanto a una problemática que, claro, como docente no saben cómo abordar porque su función es ir a dar clase y acompañar a los chavales en lo académico. Pero claro, es que ahí se mezclan problemas personales, ¿no? Y estructurales muy importantes. Y yo ir a hablar con los chavales y que me digan, qué chulo tu libro, pues para mí es la verdad que algo muy importante porque para mí es el público más exigente, ¿no? Los adolescentes es el público que más aprecio por la exigencia, ¿no? Y porque conectar con ellos, pues no conectan con cualquier cosa.
conectan con algo que le hace Que les diga algo. que les diga algo. Sim, agora falar também um bocadinho da minha experiência de como usando o humor para estes temas da saúde mental. Claro, para além dessa personagem, o humor, tal como os desenhos, e os desenhos é uma forma muito facilitada de comunicação, tal como o Pablo falou. São tudo belíssimos inícios de conversa. Claro que falar de livros de saúde mental pode ser a importância de nos vermos espelhados em relatos, por exemplo. Há muitas pessoas que escrevem, têm vindo muitas pessoas a escrever biografias. Eu lembro-me de ler um livro, talvez tenha sido dos mais que me marcou em relação à bipolaridade, já li há uns anos. É um livro chamado L'autre qu'on adorait. É um livro francês, eu acho que não está traduzido cá, mas leiam em francês. Com quem eu estou a falar? Enfim. Não, leiam se puderem. É um livro muito incrível. É uma carta que aqui a escritora, é uma consagrada escritora francesa, escreve a um amigo que se matou e ela escreve uma carta quase pedindo desculpa por não ter percebido a tempo os seus problemas de saúde mental. E eu lembro-me de ler, e ainda não estava diagnosticado ainda, mas estava a caminho e lembro-me da importância que teve reconhecer aquelas questões e reconhecer o que ela fala da estranheza que aquele amigo lhe causava. E os livros têm esse poder, como sabemos, têm um poder enorme em fazer coisas, não só preencher recibos verdes, mas também nos fazer sentir parte de qualquer coisa, que é isso que pode fazer a literatura, sobretudo a ficção também. E o humor, que é disso que também queríamos falar, tem essa maneira, é o quebrar o gelo, é pôr na mesa esse tipo de conversas, e através de personagens, que no caso é o que eu faço, de coisas muito curtas, dessas experiências do não estou bem, até de brincar às vezes com a própria saúde mental, é uma coisa que nos aproxima desse tema, e às vezes partilhando um desenho, pode ser o início de uma conversa sobre saúde mental. Acho isso muito, muito interessante. ¿Qué piensas del humor como forma de pasar tu mensaje también? Pues es muy importante lo que hacemos, ¿no? De usar el humor. Y ya como psicólogo, hay pacientes que vienen a consulta, ¿no? Con alguna viñeta que les permite poder hablar de eso que les pasa y que llevan dentro, ¿no? Porque muchas veces lo artístico y lo creativo es un mediador para conectar con nosotros y con el resto. Entonces, claro, es muy difícil también muchas veces empezar a hablar desde la nada, ¿no? Porque hay historias pues que son bastante duras y hay pacientes pues que lo pasan muy mal. Entonces, el hecho de hablar a través de una viñeta o de algún chiste o de algo permite poder acceder a ese mundo interno que muchas veces lleva muchísimos años cerrado porque no ha podido encontrar ese espacio seguro, y el humor es un factor que protege nuestra salud mental, ¿no? Y nos pone en otro punto, ¿no? Hablamos de eso que nos pasa, no invalidándolo, pero sí desde un lugar mucho más amable, ¿no? Mucho más desenfadado. Así que es fundamental llegar a conectar a través del humor, y no es nada fácil, ¿no? Hacer esas viñetas que hacemos que tengan ese guiño humorístico. Porque tienes que validar el sufrimiento, pero reír del sufrimiento de los outros. Que é melhor. Nunca se riam do vosso próprio sofrimento. Se puderem rir do sofrimento das outras pessoas, Schadenfreude. É uma palavra alemã que significa rir quando as outras pessoas caem. Sabem o que eu estou a falar, não é? Sim, que projetos tienes? Que lo preguntamos siempre en la radio. ¿Un nuevo disco? ¿Quieres cantar? Hay proyectos nuevos, Sí. pero tendremos que dar la conclusión. Ah, sim, a conclusão. Que conclusão tienes? 20 minutos é pouquíssimo tempo. E agora é que eu ia começar a falar. La conclusión, lo primero, que los libros gráficos se aprecien, porque no sé si a ti te ha pasado, Hugo, pero a mí sí me ha pasado que a alguien le interesa mi libro y cuando lo abre y ve que son dibujos, dice, para ti, no lo quiero, ¿no? O sea, y te lo dicen delante, ¿no? Y es como, ¿por qué no le das una oportunidad? No ya solo para que me lo compres,
sino porque este libro gráfico te puede llevar a una riqueza gráfica, porque hay autores gráficos increíbles, ¿no? que descubres y que conectan mucho contigo y con quien eres. Y lo segundo, que estos libros son también un vehículo para conectar a nivel intergeneracional. Porque a mí sí me han llegado lectores diciéndome que, que han leído este libro con su hijo, o con su abuelo, o con sus padres, y han podido tener conversaciones que no tenían, o que no podían tener, porque claro, lo que he comentado antes, ¿no? Tener una conversación directa con tu padre, con tu abuelo, con tu hijo, puede ser muy incómodo. Pero si estos libros facilitan hablar de que estoy mal, de que lo estoy pasando mal, de que tengo un problema en el colegio, en el instituto, en el trabajo, y no sé qué hacer, pues chapó, ¿no? Ahí queda. Entonces, invitaros a que creéis, que seguro que la gran mayoría crea, pero no lo comparte, ¿no? Es como ese secreto que llevamos ahí, nuestras notas, nuestro diario, pero se queda ahí para nosotros. Si es decisión vuestra, perfecto, pero quizás podáis inspirar a alguien. Graças, Pablo. E eu vou deixar aqui um conselho, que já que estamos a falar de livros, abrir essa porta, podem ser através de novelas gráficas ou outro livro qualquer, acho que pode ser um belíssimo início de conversa mesmo. Oferecer um livro, seja como forma de criar essa ponte, porque é difícil chegar a pessoas que estão a passar por problemas de saúde mental, passar pelos próprios problemas, e se calhar um livro pode ser uma forma bonita de perguntar como é que está tudo bem, ou até mesmo pedir ajuda. Façam isso, que eu olhei para vocês e vocês estão todos péssimos. E vocês precisam todos se tratar, é o que eu acho. Mas quem sou eu? Eu não sou psicólogo, não. Brinco. Obrigado por este bocadinho. Gracias, Pablo. Obrigado.